Olá, amigos e amigas do Ter Saúde, que bom encontrá-los de novo. Toda terça-feira temos aqui nosso bate-papo sobre saúde, que é muito bacana a gente conhecer sobre saúde, né? A gente ajuda a gente mesmo, a gente ajuda o outro. Saúde é sempre um tema importante para que a gente conheça. A gente usa muitos os temas que vocês sugerem, então fiquem à vontade para sugerirem os temas das próximas aulas aqui nos comentários. A gente gosta muito de prosear com vocês, viu? Bom, hoje a nossa aula vai ser sobre bulimia e anorexia. Uma coisa que muita gente acha que é a mesma coisa, mas são duas entidades bem diferentes. Ambas são transtornos alimentares. Transtorno alimentar, a gente tem esse nome, mas ela não se relaciona só com a alimentação. Transtorno que envolve muitas coisas psíquicas, é um transtorno complexo de tratamento multidisciplinar, que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro, independente da classe social, atinge um pouco mais as mulheres, mas os homens também são atingidos. Então, assim, é muito importante a gente entender sobre esses dois transtornos alimentares. Bom, quais são os fatores envolvidos num transtorno alimentar? Genética é importante? Sim. Existe, claro, genética ela acaba influenciando, né, quase tudo, mas ela não é determinante em quase nada. Então existe sim estudos mostrando que se você teve na sua família alguém com distúrbio alimentar, isso pode ser genético, pode afetar você e as suas gerações. Existe um fator biológico? Existe. O quê? Que é o distúrbio, a alteração da produção de neurotransmissores, principalmente serotonina, neurotransmissores relacionados ao bem-estar, à produção de depressão ou não, né? Então, algumas pessoas realmente não fazem bons neurotransmissores e tem a economia neuronal de neurotransmissores um pouco abalada e isso pode predispor a depressão, a angústia, a ansiedade e, no meio disso, os transtornos alimentares. Então, um dos fatores mais importantes é o psicológico, né? Ele está muito relacionado à depressão, ansiedade, baixa estima, traumas. A pessoa vivenciou um impacto emocional, a partir dali ela desenvolveu um distúrbio alimentar. Então, isso é muito, muito importante. Tem um peso muito importante na bulimia e na anorexia. E tem os fatores sociais, né? O fator social é realmente um grande gatilho. O que é um fator social? Essa é a exigência ensandecida de que as mulheres sejam magras, que tenham um corpo perfeito, que tenha, né, aquela coisa que a gente sabe que tem Photoshop, né? Mas principalmente as meninas mais jovens, elas acreditam nisso. E elas seguem esse padrão de magreza como um padrão de beleza a ser atingido, e isso pira a cabeça da meninada, que pode levar aos distúrbios alimentares que colocam a vida em risco, né? Então, assim, nenhuma vida justifica atingir o padrão de beleza, né? Porque o que é beleza, afinal de contas? Teve época que ser gordinho era mais bonito, né? No século XIV, século XV, agora está na época das magras. Mas realmente a gente precisa ensinar muito às nossas crianças e aos nossos adolescentes que esse padrão de beleza não é uma coisa realmente que a gente tem que perseguir loucamente. Bom, vamos falar um pouco da diferença da anorexia e da bulimia? A anorexia é uma perda acentuada de peso, onde a pessoa realmente para de comer. Ela come muito pouco, quase nada para emagrecer, e depois ela entra num looping que ela realmente nem consegue comer mais. Ela vai ficando desnutrida, eventualmente precisa ser internada, porque coloca a vida em risco, elas morrem de inanição, né? Então, é uma coisa muito séria, porque realmente a pessoa não come. O primeiro a denominar o termo anorexia nervosa, olha só como isso é antigo, hein, gente? Foi um médico da Rainha Vitória, no século XIX, chamado William Gould. Então, quer dizer, não é uma coisa de agora, essa coisa do transtorno alimentar. O que eu penso, e a gente vê isso aumentando, é que agora essa coisa do padrão da exigência da magreza insuflou ainda mais um transtorno que já é antigo, já existe há muito tempo. A pessoa fica nervosa
uma forma da expressão da angústia, da depressão, é parar de comer. Então é um distúrbio, como eu já disse, que acomete muito prioritariamente as mulheres, jovens e adolescentes. E embora o sexo masculino, no menor número, também participa, ou seja, também acontece com os rapazes, os meninos, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o diagnóstico de anorexia ele é dado quando o peso corporal fica 15% abaixo do mínimo. Então, você tem um peso corporal dentro lá do IMC, que é o mínimo, e um 15% abaixo disso já é considerado anorexia. Outro diagnóstico de anorexia é a amenorreia, que é a falta da menstruação. Por quê? A menina fica tão desnutrida, tão sem comer, que o corpo ele vai privilegiando as coisas mais importantes. Ele não manda energia, porque se sem menstruar, sem ovular, a mulher vive. Então ele vai parando de nutrir os ovários para nutrir o coração, os músculos, os pulmões, e a menina vai entrando em amenorreia, para de menstruar. Então atenção, pais e mães, tios e tias, avós e avós que estão aqui me escutando. Tem uma criança que está muito magrinha, porque às vezes não percebe se a criança está comendo ou não, e que parou de menstruar, opa, levanta a anteninha aí, porque pode ser que ela esteja com anorexia. E a bulimia? A bulimia é diferente. Bulimia vem do grego bous, que significa boi, e limos, que significa fome. É literalmente uma fome de boi. A bulimia ela é diferente, a pessoa tem uma fome louca, ela não é que nem a anorexia que para de comer. Ela come, 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 come e depois ela vomita. Né? Então essa é a diferença da anorexia e da bulimia. Ela tem uma fome extrema, descontrolada, tem um comportamento compulsivo de comer e aí ela induz ao vômito, ela usa laxante, usa diurético para poder depois se livrar daquilo que comeu, né? Faz muito exercício físico, então essa é a grande diferença. A bulimia, geralmente, a pessoa com bulimia, ela não tem um peso tão abaixo, ela mantém um peso normal, porque ela come, né? Ela tem uma compulsão, ela ataca a comida, e isso é muito interessante. Atenção para um adolescente que come, 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 come. Depois ele levanta da mesa, ou ela levanta da mesa e fica aí uns 15, 20 minutos no banheiro. Ela pode estar vomitando, tá? Então é isso, ela come muito, depois se arrepende e vomita. O que essas pessoas têm? Acabam desenvolvendo um refluxo, né? Porque de tanto provocar o vômito, lembrando que o conteúdo gástrico é ácido, a hora que ele volta, ele acaba machucando o esôfago e pode ter uma esofagite, um refluxo. Outra coisa, sensibilidade nos dentes, ou destruir o esmalte do dente, porque o conteúdo gástrico é ácido, a hora que ela vomita ele passa pela boca e desmancha o esmalte do dente. Dor na garganta, inflamação constante na garganta, rouquidão, que não tá com uma gripe, não tá com nada, a pessoa tá mais rouquinha. Desidratação, porque junto vai a água embora, né? Quando a pessoa vomita, vai junto a água embora. Comer compulsivamente pode também causar um certo desconforto gástrico. E métodos compensatórios. A pessoa está sempre tomando laxante, sempre tomando diurético, faz exercício demais da conta, faz 2 vezes na academia por dia, todos os dias. E pensamento frequente de preocupação com peso. Então ela é uma pessoa que come, 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 mas ela está sempre preocupada em não engordar, tá? Então vamos lá, fazer uma comparação agora item a item da anorexia e da bulimia. A anorexia, a pessoa para de comer, na bulimia ela come compulsivamente. Na anorexia ela não vomita, porque ela na verdade não comeu. Na bulimia sim. Na anorexia existe uma perda de peso, que você vê a pessoa definhando. Lembra da Karen Carpenter, quem é mais 50 plus, que vai lembrar de uma grande cantora americana que morreu de anorexia, morreu de inanição. Na bulimia não tem uma perda de peso assim tão expressiva. Na anorexia existe uma falta de menstruação, porque a pessoa está totalmente desnutrida, e na bulimia não. Na bulimia pode ter uma menstruação irregular, mas não impacta tanto. A anorexia, a pessoa não percebe o problema que ela tem. Ela tá dessa finurinha, ela olha no espelho, ela se acha gorda. Então tem o que a gente chama de dismorfobia. Ela olha e vê um corpo dismórfico. E ela não vê que ela tá magrinha, ela acha que ela tá gorda.
E a bulimia não, ela sente culpa porque ela comeu. Porque ela não quer perder aquele corpo bonito que ela tem, ela, né? Aquele corpo que ela julga que está nas medidas certas. Então ela come e depois ela vomita, porque ela tem culpa. A pessoa da anorexia, que tem anorexia, ela pode se sentir muito ansiosa, angustiada, deprimida. E a da bulimia, ela é mais ansiosa, ela é mais excitada, ela geralmente não é uma pessoa deprimida. Ela pode ter oscilações de humor, mas ela despenca mais para a questão da ansiedade do que para a depressão. Na bulimia, a pessoa se vê mais perto da realidade. E na anorexia não, tem aquele distúrbio que eu já falei, né? Que a pessoa se vê sempre gorda. Na anorexia, geralmente começa na adolescência. Difícil, por exemplo, você não vai ter uma criança anoréxica, um adulto anoréxico também é mais difícil. Então, ele geralmente é um sintoma que se inicia ali na adolescência. Se não for tratado, pode entrar para a fase adulta, né? A bulimia, que é a história de vomitar, ela começa um pouquinho mais tarde, no adulto jovem, 25, 20, entre 20 e 30 anos pode ter uma bulimia. A anorexia, então, afeta geralmente as pessoas introvertidas e a bulimia, as pessoas extrovertidas. Até porque para enfiar o dedo na goela para vomitar, você tem que ter tônus, né? A pessoa muito deprimida, muito apática, não vai fazer isso. A anorexia tem muitas vezes uma personalidade obsessiva, deprimida, acanhada, e a bulimia não, a bulimia é aquela que se expressa muito, que tem uma expressão de emoções exagerada, que chora demais, que conversa demais, que fala demais, e aí ela come demais também, né? São pessoas que tendem a ter comportamentos compulsivos e que têm medo do abandono. Fizeram um estudo mostrando que essa coisa de comer tem a ver com a falta, né? A falta de outro ter tido um histórico de abandono na vida, e aí tem medo de ser abandonada, então come como uma forma compensatória. Bom, tanto um quanto o outro não são bons para a saúde, claro, né? Sendo que a anorexia é o que é mais grave, que realmente pode levar à morte. Então, o tratamento, como ele envolve tantos fatores psiquiátricos, de elaboração de neurotransmissores, como questões psicológicas, de trauma, de faltas, de angústias, como de questões físicas, porque depois desarranja o corpo todo, o tratamento é sempre multidisciplinar. Requer um médico, um psicólogo, às vezes um psiquiatra, necessariamente uma nutricionista, pelo amor de Deus, né, que convença essa pessoa, que trabalhe junto, que faça as pazes com a comida. Que a pessoa faça as pazes com a comida, porque a comida é um problema na vida daquela pessoa. E a gente tá sempre comendo, né, gente? Então, café da manhã, almoço, janta. Então, imagina a angústia que vivem as pessoas com transtornos alimentares. Fazer uma psicoterapia super importante, eventualmente um apoio psiquiátrico, ter que tomar remédio mesmo, né? Em alguns casos, para vocês terem uma ideia, até uma internação é necessária. Porque a pessoa, por exemplo, de anorexia, ela não come, não tem Cristo que convença ela a comer. E aí, para não morrer, interna e vai tomar nutriente pela veia, né? Isso acontece e é importante que aconteça porque salva uma vida, né? Então, a terapia é muito importante e uma coisa muito importante é o apoio familiar. Quando é uma doença assim que não é muito clássica, muito óbvia, muita gente acha, isso é frescura, é só querer que passa. Onde já se viu não querer comer? Come aí, menina, né? Tem seja os avôzão, os tiozão que acham que... Gente, não é assim. A pessoa realmente não consegue engolir a comida. Se ela quisesse, se ela pudesse, ela faria diferente. Então, o apoio familiar, a família entender que aquilo é uma doença, que precisa ser tratado com carinho, com amor, com atenção, multidisciplinarmente, e a família, ficar de olho, porque não é uma coisa que sara rapidinho não, tá? É como tratar um transtorno psíquico, uma depressão, uma angústia, um trauma, não é um negócio que do dia para a noite fica bom. Então é muito interessante que a família dê o seu apoio, o seu amor, viu? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, indique o canal para alguém, manda essa aula para quem você acha que vai se beneficiar dessas informações. Ativa o sininho que você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo aqui no canal. E venha fazer parte dessa turma que gosta de conversar de saúde, que gosta de aprender, porque saber de saúde nunca é demais. Conhecimento
não ocupa espaço. Até terça-feira que vem, no nosso próximo Ter Saúde. Beijo!